Eu fiquei um pouco preocupada de ver que eles estavam procurando alguém ou que eles iriam capturar alguma coisa. Esse foi o meu medo, entendeu? Porque eu falei, cara, se eles estão capturando alguém, eles podem me capturar também. Eu falei, vou abrir a cortina, mas eu vou abrir só uma frechinha, porque se tiver alguma coisa não vai me ver. No que eu olhei pra frente, aí eu pensei, é um helicóptero. Eu pensei, cadê a hélice desse helicóptero? Não tem hélice. Aí eu olhei, a cauda não tinha cauda também. Era como se fosse só aquela cápsula do helicóptero, sabe? E ele meio que sumia no contraste do céu. Eu conseguia ver a nave porque ela estava em frente ao hotel e estava extremamente perto da janela do hotel. Parecia que tinha uma cabine de comando, assim, a parte de baixo era mais fosca, mas eu sei que eu notei que tinha um feixe de luz saindo da nave pro chão. E aí eu nunca vi um feixe de luz tão perfeito na minha vida. Tipo, a luz assim, perfeitamente direcionada pra baixo. E dava pra ver tudinho, assim, naquele feixe, desde de onde saía até lá embaixo. Aí eu pensei, eu tô louca, né? Com certeza eu tô louca, devo estar alucinando. Eu preciso que alguém veja pra me dizer se eu tô louca. Olá, flutuante, seja bem-vindo de volta à nave. Eu sou Zero, seu anfitrião, e esta é a fita número 126 dos Relatos Flutuantes. O helicóptero sem hélice. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. No episódio de hoje, você não escuta um relato de uma só pessoa, e nem um relato tradicional. Ele atravessou o oceano e veio com a ajuda de uma terceira pessoa até chegar aos relatos flutuantes. Então aperte bem o cinto, pois hoje você vai ouvir uma história incrível. Este é o podcast Relatos Flutuantes. Todas as quintas-feiras nós temos um relato ufológico aqui no feed. E se esse é o seu primeiro voo, saiba que nosso projeto é colaborativo. Nós dependemos do seu relato. Então, se você tem uma história, mande o seu áudio para o nosso WhatsApp 28 999 834 185. Há ainda uma outra forma de ajudar, que é compartilhando esse episódio com pessoas que curtem o tema. E você vai ouvir no episódio de hoje um exemplo desse, de como ajudar o nosso projeto a encontrar novos relatos. Também te convido a se tornar um apoiador através do site apoia.se/relatos flutuantes, porque se um relato só por semana é pouco, então, se tornando um apoiador, você tem acesso a todo o catálogo de episódios exclusivos e todo mês tem mais um episódio exclusivo entrando no grupo secreto dos apoiadores. E uma última coisa, se você curte o tema de ficção científica, ufologia e terror, você precisa conhecer a Loja Flutuante, que é a nossa loja de camisetas exclusivas. Acesse lojaflutuante.com.br e abduza já uma camisa dos Relatos Flutuantes para incrementar aí a sua nave. Agora sim, vamos para o episódio, então ajeite o seu fone e voa lá, flutuante. Olá pessoal, meu nome é Daniel, eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, e eu venho aqui hoje compartilhar com vocês uma história que me foi contada por uma colega de forma muito despretensiosa, na verdade, como uma conversa mesmo de internet, no qual nós estávamos conversando sobre assuntos diversos e ela me disse que já havia visto um OVNI e eu pedi que ela me contasse. E daí eu reparei que havia ali um relato de uma situação envolvendo aí um objeto voador não identificado que ela avistou da janela da casa dela quando ela morava na Inglaterra, na cidade de Leeds, e que eu achei muito relevante.
principalmente pela semelhança com outros relatos que eu já ouvi na internet, nunca ouvi nenhum relato semelhante assim de alguém próximo, mas acredito que alguns de vocês já devam ter ouvido coisas semelhantes, tendo em vista que o objeto que ela avistou é um objeto que efetua manobras rápidas e que projeta uma luz muito nítida e que parece que tinha a intenção de estar vasculhando o local ali do lado de fora do prédio dela. E eu já ouvi esse tipo de relato na internet, acredito que vocês também já tenham ouvido. Então, isso chamou muito minha atenção. Eu acho importante que a gente divulgue esse tipo de situação, principalmente quando ela chega com um caráter tão sincero, né? Não havia aqui a necessidade de publicar. Eu solicitei a ela que publicasse a autorização para que a gente divulgasse isso no podcast Relatos Flutuantes, do qual eu também sou ouvinte. Então, fiquem aí com o relato dela e divirtam-se. Eu tive 2 vezes, na verdade. Uma vez, eu tinha uns 12 anos, tava com uma amiga minha ali na pracinha da igreja Melquita. Acho que é Melquita mesmo, aquela que tem no Olegário. Aí a gente tava pulando na cama elástica. Depois a gente sentou num banquinho ali virado pra parte que sobe o morro ali da Olegário. A gente sentou de costas pra praça, né, de frente pra parte de fora ali. E a gente tava conversando. De repente, passa um negócio bem grande, devia ser assim... Sabe aqueles carros pequenos? Que são tipo 2 lugares, assim. Sabe, bem menor do que um carro tradicional, mas também não é muito pequeno, tipo uma moto. Era grande, assim. Aí passa uma nave super rente a parte de cima do prédio, sabe? Passa bem coladinho na parte de cima dos prédios. E naquela época não existia drone, né? Aí a gente ficou olhando uma pra outra, tipo, que merda é essa, né? A gente ficou sem entender nada. Mas assim, eu não fiquei com medo, assustada. Eu não entendi o que era. Não fazia barulho, mas assim, emitia. Sabe quando tem uma máquina ligada e você sente tipo uma frequência ali sendo emitida? Mas não chegava a fazer barulho, não. E passou muito perto dos prédios, né? E tava em movimento constante. Ela simplesmente passou ali rente e foi embora. Só que não era helicóptero, porque não fazia barulho. Eu lembro que tinha 2 luzes piscando, assim, intermitentes. E a gente ficou olhando uma pra outra sem entender. Aí, beleza. Isso, eu tinha uns 12 anos, eu tava, sei lá, na 7ª série, provavelmente. Aí passou. Aí um dia eu estava na Inglaterra e era de madrugada, devia ser 1h30 da manhã, mais ou menos. Eu ouvi um barulho cortando o vento, sabe? Quando corta o ar, assim, tipo, uma coisa desloca muito rápido e corta o ar. Aí eu pensei, gente, que estranho, por que tá fazendo esse barulho de vento, né, cortando, sendo que não tá na época de vento. Não tem mais as ventanias que tem. Aí eu pensei, talvez é o carro varrendo na rua, que passava tipo um caminhão do lixo varrendo na rua. Eu falei, nossa, mas essa hora é estranho, né? Aí eu pensei assim, eu falei, vou abrir a cortina, mas eu vou abrir só uma frechinha, porque se tiver alguma coisa não vai me ver. Eu nem sei por que eu pensei isso. Apaguei a luz e abri uma frechinha da cortina e olhei pra rua pra ver se tinha um carro do lixo lá, né, varrendo. Não tinha. Aí eu olhei pra frente,
Porque bem em frente ao meu quarto tinha um hotel. E tinha 3 bandeiras que ficavam hasteadas. Eu pensei, deve ser a bandeira que tá fazendo barulho. Aí eu olhei e a bandeira tava paradinha, absolutamente parada, sem vento nenhum. Aí eu pensei, como assim, né? O que é esse barulho então? Aí nisso, eu morava no... Se eu não me engano, devia ser tipo equivalente ao 6º andar, mais ou menos. Aí eu olhei pra frente. Aí, assim, na altura ali, né? Do que eu tava. No que eu olhei pra frente, aí eu pensei, é um helicóptero. O que um helicóptero tá fazendo 1h30 da manhã aqui? Aí eu pensei, não, peraí. Esse helicóptero não tá fazendo barulho. Aí eu pensei, cadê a hélice desse helicóptero? Não tem hélice. Aí eu olhei, a cauda não tinha cauda também. Era como se fosse só aquela cápsula do helicóptero, sabe? Aí meu mundo caiu. Aí eu fiquei observando, ele era tipo cinza. Esse foi muito. Eu tive muito mais contato porque tava bem perto de mim, né? O outro também tava perto. Só que o outro só passou, né? E ele não tava tão rápido, ele passou. Mas esse, ele tava parado, absolutamente parado. Eu nunca vi uma nave, tipo um helicóptero, ficar absolutamente parado, não existe isso. Esse tava perfeitamente parado. E tinha 2 luzes que piscavam também. Igual eu falei, ele era como se fosse assim aquela cápsula do helicóptero mesmo, né? E era tipo uma cor chumbo, assim, escura. E ele meio que sumia no contraste do céu. Eu conseguia ver a nave porque ela tava em frente ao hotel e tava extremamente perto da janela do hotel. Então, assim, um helicóptero, ele não ficaria tão próximo, porque os movimentos não são tão perfeitos assim. E a hélice também encostaria, né? E ele estava muito colado. Aí dava pra ver, parecia que tinha uma cabine de comando, assim. A parte de baixo era mais fosca e em cima era um pouco menos fosco. Mas era uma cor, igual eu falei, que confundia com o céu, sabe? Se ele tivesse não estivesse em frente ao prédio, talvez eu não ia ver o contraste. Isso, assim, foram minhas primeiras observações, né? Ele movimentou pra frente e aí eu percebi que tinha um feixe de luz. Eu não sei se eles ligaram o feixe de luz, isso eu não lembro. Mas eu sei que eu notei que tinha um feixe de luz saindo da nave pro chão. Ela movimentou pra perto de um galpão que tinha tipo um estacionamento, assim. E aí eu nunca vi um feixe de luz tão perfeito na minha vida. Tipo, a luz, assim, perfeitamente direcionada pra baixo. E dava pra ver tudinho, assim, naquele feixe, desde de onde saía até lá embaixo. E saía mais ou menos do meio mesmo, assim, da nave, né? De baixo, da parte de baixo. E tava iluminando o chão. E esse feixe de luz, ele se movia. Então parecia que tava procurando alguma coisa lá no chão. E essa nave, ela também tinha 2 luzes intermitentes. Eu acho que era azul e branco, se eu não me engano. Essas luzes que ficavam piscando. E não fazia barulho absolutamente nenhum, só quando deslocava que cortava o vento, sabe? Aí eu ouvia. E era um aceleramento, assim, eu nunca vi nada que andasse em movimentos tão perfeitos, sabe? Tipo, eram movimentos muito perfeitos e rápidos. Aí ele ficou olhando, procurando alguma coisa no chão. E foi, assim, decorreu bastante tempo, sabe? Aí eu pensei, eu tô louca, né? Com certeza eu tô louca. Devo estar alucinando. Eu preciso que alguém veja pra me dizer se eu tô louca. Na verdade, eu tive esse pensamento antes dele se mover pra frente do galpão. Foi mais pro início, assim. Antes de eu ver o feixe de luz, inclusive. Aí eu pensei, eu tô louca, né? Aí eu fui, bati na porta da menina que morava do lado, no quarto do lado.
Eu soquei a porta até a menina levantar pra me atender. Aí eu fui na janela dela, tentar ver se dava pra ver, não dava pra ver da janela dela. Aí eu arrastei ela pro meu quarto e falei assim, você tá vendo aquilo lá? Aí ela falou, tô. Aí eu falei assim, o que é aquilo? Aí ela falou assim, é um helicóptero. Aí eu falei assim, mas helicóptero tem hélice. Aí ela falou assim, então é um balão. Aí eu falei, Ana, balão, ele fica andando, ele não fica parado, absolutamente parado. Então cadê a hélice desse negócio? Cadê a cauda? Ela falou assim, sei lá. Aí eu vou fazer xixi. Aí ela virou e foi embora. Mas assim, pelo menos eu vi que o raciocínio dela foi que era um helicóptero também. Então assim, o meu raciocínio não estava errado. Só que realmente não tinha hélice, não tinha cauda, ela também não viu. E realmente não fazia barulho, ela também falou que não. Enfim, aí ela foi embora, eu tive certeza que eu não tava louca, porque ela viu também. Ele procurou alguma coisa lá no chão, não achou, né? Ficou um tempo, eu não tenho noção de quantos minutos passaram, assim. Porque o seu cérebro começa a raciocinar de um jeito muito louco, assim. E aí, nisso que eu voltei, né, com a menina, eu abri a cortina. Então, eu continuei olhando com a cortina aberta mesmo. Eu procurei, meu celular tava descarregado. Procurei a minha câmera e não achei a minha câmera. E eu dou graças a Deus também, sabe? Porque eu acho assim, talvez eu não ia ter psicológico pra lidar com as consequências de ter fotografado isso, sabe? Aí foi isso, ele ficou procurando e aí depois ele levantou um pouco e distanciou mais um pouco e depois ele acelerou loucamente e foi embora. E ele já foi embora na diagonal. Ele não acelerava, tipo, pra frente e depois subia igual um helicóptero faria, entendeu? Ele simplesmente foi pra diagonal, acelerando. Assim, ele saía, tipo, do zero pra muito acelerado. Ele não ia acelerando aos poucos, sabe? E foi isso que aconteceu. Aí eu fiquei em estado de choque. Não conseguia dormir. Fiquei durante alguns anos sem conseguir dormir com a janela aberta. Depois eu descobri que lá em Leeds, que era onde eu morava, né, nessa época, muitas pessoas viam OVNI, que lá tem muita gente vê OVNI. Eu fiquei um pouco preocupada de ver que eles estavam procurando alguém ou que eles iriam capturar alguma coisa. Esse foi o meu medo, entendeu? Porque eu falei, cara, se eles estão capturando alguém, eles podem me capturar também. Eu fiquei com medo, sabe? E eu sempre amei ficar olhando pro céu. E eu sempre vi algumas coisas assim, mas nunca tinha visto tão de perto e tal. Mas hoje em dia eu não tenho mais tanto medo, sabe? Eu consigo dormir com a janela aberta. Eu consigo olhar pro céu de novo. Só que eles são, assim, isso que eu vi era muito evoluído, entendeu? Se eles quiserem destruir a gente, eles podem. Você acabou de ouvir o episódio 126 do participante que prefere não se identificar e que chegou aqui através da ajuda do Daniel, como você pode ter percebido no início do episódio. O que o Daniel fez foi talvez resgatar uma história que ia se perder. Talvez nós nunca teríamos ouvido ou ninguém mais teria ouvido de forma pública essa história, e ele fez o resgate dessa história. Pediu ela liberou e está aqui contando pra gente, está eternizando agora essa história. E talvez você também conheça alguém que tem alguma história. Então entre em contato com essa pessoa, compartilhe o projeto ou conversa, dá corda para ela, se mostra uma pessoa que tem interesse e deixa bem claro que aqui a gente não vai julgar nem analisar. É o que a gente sempre fala desde o primeiro episódio. Não há julgamento nem análise aqui no nosso programa. Nós estamos aqui para ouvir uma história vivida pelas pessoas.
Por isso, mais uma vez, compartilhe o nosso programa com pessoas que você imagina ou talvez suspeite que tenha vivido algo. Quem sabe tem ali uma história muito incrível como essa de hoje. Para participar, mais uma vez, WhatsApp 28 999 834 185. Não se preocupa com o tamanho, aperta o REC, grava quanto tempo você tiver de história, ok? Então nos segue também no Instagram, @relatosflutuantes, e também nós estamos no Twitter como @rflutuantes. Para os apoiadores, um lembrete de que a partir de agora iniciamos um pequeno debate no nosso grupo secreto no Telegram. E se você ainda não é, te convido mais uma vez a clicar no primeiro link na descrição desse episódio e vem com a gente trocar uma ideia, conversar sobre esse relato de hoje. E bem por isso, gostaria de dar as boas-vindas aos novos comissários de bordo Paulo César e Marcela Santos. Sejam muito bem-vindos à nossa nave. Um último pedido: se você curtiu o nosso programa, deixa uma classificação, deixa as 5 estrelinhas se possível, no Spotify, no iTunes ou no seu tocador, se tiver a opção de classificar. E até quinta-feira que vem com mais um relato ufológico, mais um relato flutuante, tá ok? Aperta bem o cinto e não se esqueça, nós somos uma nave.